Paulinho Pesquisa está de volta, hein, Felipe Campos? Ainda falta mais de um ano para as eleições municipais, mas a corrida eleitoral já está em curso, viu? E já estão surgindo projeções sobre o destino dos candidatos à Prefeitura de São Paulo, que é a maior cidade deste país. Segundo o Instituto Datafolha, Guilherme Boulos aparece em primeiro lugar na pesquisa divulgada ontem, seguido do atual prefeito Ricardo Nunes. A Letícia Miyamoto preparou uma matéria para explicar para a gente os números dessa pesquisa. Roda, Glaucão. Guilherme Boulos, do PSOL, aparece à frente, tanto na pesquisa estimulada como na pesquisa espontânea. Nos resultados da pesquisa estimulada, ou seja, quando os nomes dos pré-candidatos são apresentados a esses eleitores, Guilherme Boulos está à frente com 32% das escolhas. O atual prefeito, Ricardo Nunes, do MDB, com 24%, sendo seguido do terceiro lugar por Tabata Amaral, do PSB, com 11%, e de Kim Kataguiri, do União Brasil, com 8%. Além disso, dizem votar branco ou nulo 18% dos eleitores que foram entrevistados e outros 5% não souberam indicar ali um nome de preferência. O Datafolha ouviu 1.092 eleitores na capital paulista na última terça e quarta-feira. E a margem de erro para esse levantamento é de 3 pontos percentuais, tanto para mais como para menos. Já na pesquisa espontânea, no qual o eleitor cita o nome de sua preferência, sem ter ali uma lista pré-definida, Boulos ainda lidera com 8% das escolhas. Nunes aparece em seguida com 4% e Kim com 1%. O candidato do PT, sem ter um nome definido, tem 2%. E o prefeito, já também sem um nome especificado, com outros 2%. Dizem não ter candidato 72% dos eleitores que foram entrevistados e 7% indicam dessa vez quererem votar nulo ou branco. O desempenho de Boulos reflete também o bom resultado do candidato do PSOL na última eleição municipal, no qual Boulos perdeu para Bruno Covas no segundo turno. Ainda segundo o resultado do Datafolha, Nunes tem atualmente em seu favor a gestão, claro, portanto, atual. Já os dados que vão em contramão ao atual prefeito envolvem o fato de que 79% dos entrevistados desejam mudanças na administração atual, enquanto apenas 17% dizem querer a manutenção das políticas atuais. O primeiro turno da próxima eleição deve acontecer no dia 6 de outubro de 2024, enquanto o segundo turno está marcado para acontecer no dia 27 de outubro também do próximo ano. Tá aí a reportagem da nossa Letícia Miyamoto explicando um pouquinho como é que estão os números aí desse Datafolha, que foi a primeira pesquisa Datafolha aí para a Prefeitura de São Paulo, para valer mesmo, desses candidatos, 4 candidatos, os principais aí que estão colocados. Eu quero uma rápida pincelada, Jotinha, como é que você viu esses números? Eu desconfio muito que o Boulos esteja com toda essa força. A gente tem que lembrar que o Boulos é o candidato mais expressivo em nome de capital político, né? Já foi candidato a presidente, é um deputado com uma votação estrondosa, né? E já foi candidato a prefeito. Então, eu acredito que daí advenha todo esse bom resultado do Boulos, né? Sobre o Ricardo Nunes, eu acho que ele tem um grande trabalho pela frente, porque na minha concepção, o que vai ser definido para o próximo pleito eleitoral da Prefeitura aqui em São Paulo vai ser o desafio da Cracolândia. Então, se o Ricardo Nunes não se agilizar e conseguir obter um bom resultado rápido acerca desse problema, eu tendo a acreditar que vai ser difícil, ainda que ele tenha uma excelente aliança eleitoral, né? Mas você sabe de uma coisa que me chamou muito a atenção, eu acho que todas as vezes que o prefeito veio aqui no Morning Show, e principalmente quando ele diz que existe ali mais de 4.000 vagas justamente para os usuários de Cracolândia e que eles não vão, enfim, tal. Obviamente que isso é importante. Mas você sabe o que me chamou muito a atenção, e aí eu vou de mão dada com o Ricardo Nunes, é a questão da campanha que vai começar agora das mulheres que sofrem abusos dentro de casa. Ou seja, eles vão dar uma carta, que sofre abuso do marido, enfim, eles vão dar uma carta de crédito
para essa mulher, óbvio, tem que provar, tem que fazer tudo. Eles vão dar uma carta de crédito e ela pode comprar e a prefeitura vai dar a casa para essa mulher. Eu nunca tinha visto uma campanha igual a essa em qualquer outra gestão. Então, ou seja, isso para mim, isso já me chama muito a atenção em relação a tudo isso, sabe? Até porque é uma questão extremamente efetiva e a gente precisa olhar. Turma, vamos lá. Hoje pela manhã eu conversei com aliados dos 4 mais bem colocados à Prefeitura de São Paulo. Tanto Boulos, quanto Ricardo Nunes, quanto Tabata e quanto Kim Kataguiri. Vamos por partes aqui para a gente tentar trazer para vocês as informações do que está rolando hoje na disputa para a Prefeitura de São Paulo. A começar pelo Boulos. Uma parlamentar aliada dele me disse o seguinte: Paulo, nós nunca tivemos esse tipo de problema bom. Porque o PSOL nunca esteve liderando uma pesquisa para a prefeitura da maior cidade de um país como está agora. Nunca teve uma pesquisa em que o PSOL tinha 1/3 das intenções de voto na largada. Então, qual que é a estratégia hoje que os aliados do Boulos estão tentando fazer? De fazer com que ele, neste final do ano, dê uma sumida. Deu uma apagada, já está apagado, não arranje confusões aqui e ali, não apareça muito e discurso mais ao centro. Podem ter certeza disso. Tanto é que isso vai ao encontro da postura dele de trader, porque o Boulos agora está indo no mercado financeiro o tempo inteiro, para se apresentar e tal. É uma postura um pouco mais moderada. Essa é a tentativa de Guilherme Boulos em relação à disputa para a Prefeitura de São Paulo. Ricardo Nunes, pelo que eu conversei com alguns aliados de Ricardo Nunes, a pesquisa de ontem foi recebida de uma forma muito positiva, por várias razões. A primeira, se nós formos analisar o desempenho de Kassab, o desempenho de Bruno Covas e o desempenho de João Dória nesta etapa do processo eleitoral, ou seja, mais de um ano antes da eleição, nenhum desses que ganhou a eleição teve essa quantidade de votos. Isso é legal, hein? Tão expressiva. Isso é bom. Então eles estão olhando com muitos bons olhos isso é bom. Desempenho eleitoral, muito. E ainda há uma perspectiva também financeira na história, porque nenhum desses candidatos tem mais de 30 bilhões de reais em caixa para investir. Então eles estão achando que as obras que eles estão fazendo em relação à zeladoria já estão surtindo efeito, o tapa-buraco. Realmente, se você passar na cidade de São Paulo, você vai ver uma série de obras rolando. Mais de 20 obras na cidade. Eles acham que isso já está surtindo um efeito muito positivo. Mas tem um detalhe aí, meus amigos, vocês que nos acompanham ao vivo aqui na programação da Jovem Pan. Lembra que a gente falou aqui da disputa do vice, quem seria o vice e tal? Valdemar da Costa Neto, presidente do partido de Bolsonaro, está aconselhando o Ricardo Nunes, sabe a fazer o quê? A fazer o quê? A não colocar um bolsonarista na vice. Ou seja, há uma tentativa de alguma forma de estabelecer que o Ricardo Nunes seja visto como um candidato de centro e não como um candidato de direita, como foi o caso de Bruno Covas. Eu acho que, na verdade, ele sempre foi um candidato de centro. Como foi o... Pois eu concordo com o Fê. O Ricardo Nunes sempre foi um candidato de centro. Sim, mas há essa tentativa. Ele teve uma aproximação forte com o Bolsonaro nesse momento. Mas fazer centro com centro? Calma. Vamos para Tabata Amaral. Tabata Amaral também recebeu com muito positivismo os números do Datafolha, porque ela tem 11% das intenções de voto, sem falar que é candidata a prefeita. E ela diz o seguinte: o grande desafio dela hoje é estabelecer a garantia da candidatura dela. E eu acho que com essa reforma ministerial, Maninho, que o Lula está promovendo, essa garantia está cada vez mais sólida. Porque o Lula está mexendo com ministros do PSB, ou seja, vai mexer com Márcio França, vai mexer talvez com Geraldo Alckmin, possivelmente, a gente não sabe ainda o que pode acontecer, mas isso naturalmente enfraqueceria a relação do PT com o PSB e manteria a candidatura dela. E o trabalho dela hoje é 100% interno, de garantir que a candidatura aconteça. E o deputado Kim Kataguiri falou comigo hoje cedo, certo, Mariana Vaz? A gente tem aí uma sonora do deputado Kim Kataguiri, exibe porque o Kim me respondeu quando eu mandei para ele, falei: Kim, o que você achou da pesquisa? Ele gravou um vídeo para mim, roda aí.
Eu vi com muito otimismo a pesquisa Datafolha, não esperava que tivesse tanta intenção de voto antes mesmo de começar minha pré-campanha. Eu ainda estou no período de estudo e elaboração do plano de governo para fazer o melhor plano possível para a cidade de São Paulo, copiando o que deu certo em outras cidades do Brasil e do mundo, né? Me deixou bastante animado o fato de eu ser o candidato que mais cresceu em relação ao Paraná Pesquisas no começo do ano, de 3% para 8%. Ao mesmo tempo em que, dentre os 4 primeiros candidatos, eu sou aquele com maior nível de desconhecimento e, portanto, também maior potencial de crescimento. Então, eu quero agradecer aqui a todos os paulistanos que já estão, desde agora, confiando na minha pré-candidatura a prefeito de São Paulo. Boa. Mari Vasquez, acabei de receber aqui do prefeito Ricardo Nunes, ele também mandou um vídeo aqui comentando sobre essa questão da pesquisa Datafolha. Daqui a pouquinho a gente exibe para vocês. Em relação ao Kim Kataguiri, eu acho o seguinte: União Brasil tem como líder aqui na cidade de São Paulo o presidente da Câmara dos Vereadores, que é o vereador Milton Leite. O desafio do Kim é justamente fazer esse convencimento, o que é muito difícil porque o Milton Leite tem uma relação muito próxima com o Ricardo Nunes. Mas acho que o Kim já foi longe nessa história e conseguiu apoios assim significativos, como por exemplo do ex-prefeito da cidade de Salvador, ACM Neto, que publicamente declarou que o melhor prefeito de São Paulo poderia ser o deputado Kim Kataguiri. Ou seja, ele já conseguiu mexer dentro no partido nesse caldo. Como é que vocês estão vendo isso, Jotinha? O Kim Kataguiri, na minha opinião, ele vai ser a grande surpresa das eleições, caso consiga a legenda para disputá-las, né? A partir do momento que o Kim é um candidato muito forte em debates, em confrontos diretos. O que a gente pode falar? Por exemplo, a Tabata Amaral, ainda que seja um pouco ali na margem de erro, mas um pouco melhor colocada que o Kim Kataguiri, a Tabata não surpreende em debates, né? A Tabata e o Boulos, que disputam um eleitorado muito semelhante, muito parecido, tendem a ficar sempre em choque. O Kim Kataguiri não, é o único candidato à prefeitura até o momento que é assumidamente de direita. O Paulo recém comentou aqui, o Ricardo Nunes está cada vez mais fazendo um movimento e acenos para o centro. Então, o eleitor de direita não pode ficar órfão, Paulo, de uma disputa eleitoral que tem Guilherme Boulos como favorito. O desafio do Kim é achar partido. Olha, porque se ele não conseguir União Brasil, ele teria que achar um partido. Mas o próprio MBL conseguiu em 2020 fazer um acordo com o Patriota, lançou 10%. O Mamãe Falei, ele teve 10% das intenções de voto e teve uma votação significativa. Olha, a gente tem que levar em consideração que eu acho que a grande polêmica das gestões ali, quando elas foram assumidas, sem dúvida alguma, foi a pandemia, né? E o Ricardo Nunes, ele fez um excelente trabalho durante a pandemia, né? Ele conseguiu ali realmente trazer tudo isso, trazer o que precisava justamente para São Paulo. Então, eu acho que o Ricardo, ele consegue virar ali um pouco mais a chave, isso sem dúvida alguma. Agora, o que me chama a atenção, Paulinho, é que na semana passada eu vi uma pesquisa, na Paraná Pesquisa, eu não sei exatamente a quantidade de porcentagem, mas eu sei que o Ricardo Nunes, o prefeito Ricardo Nunes, estava com uma margem ali de intenção muito grande, mas muito grande. Então, ou seja, eu só não tenho exatamente o número, se de repente a Mari conseguir dar uma olhadinha para gente. Aqui, no Paraná Pesquisas, o Boulos aparecia com 31,5%, Nunes 17,8%, o Salles, na época, foi colocado na pesquisa, né, como candidato do PL com 10,9%, a Tabata com 7%. Esses eram os números. Para você que está no rádio, eu vou fazer um rápido break, hein? São 10 horas e 24 minutos. Muito bem, nós já temos aí o vídeo do prefeito. Daqui a pouquinho, então, a gente exibe aqui o vídeo do Ricardo Nunes. Por favor. Em termos de renovação política, quando a gente pensa na possibilidade de novos quadros oxigenarem a política nacional, eu vejo com muitos bons olhos as candidaturas tanto do Kim, à direita, como da Tabata, à esquerda, porque são lideranças jovens, lideranças que se consolidaram num contexto em que muitos candidatos que não colaram nem no Lula, nem no Bolsonaro, tiveram muita dificuldade. A Tabata e o Kim foram reeleitos deputados com destaque, conseguindo um feito muito importante nesse contexto político, e acho que por isso as candidaturas dos dois representam essa possibilidade, uma à esquerda, outra à direita, de oxigenação do cenário, que é algo muito importante quando a gente pensa na superação da polarização tão tóxica, desse discurso de um contra o outro, com poucas propostas. Os dois são capazes de trazer ar fresco e propostas
para o debate da Agora, cidade. é impressionante, né? 2 deputados com, sei lá, menos de 30 anos de idade, né? Que é o caso do Kim, a Tabata, acho que também tem menos de 30 anos de idade, detém 1/5 do eleitorado paulistano, praticamente, né? Estamos falando aí de 20% os dois, segundo essa pesquisa. Agora, como é que vocês veem a questão da polarização? Ela vai se repetir no ano que vem? Como é que você vê isso? Não tem como repetir uma polarização a princípio, porque o PL está se abstendo, está abrindo mão da candidatura da Prefeitura de São Paulo para apoiar alguém que fez um apoio muito tímido ao ex-presidente Bolsonaro e que agora cada vez mais está se distanciando da imagem do presidente. Então eu fico pensando assim, como é que o bolsonarista vai reagir nessas eleições? Numa eleição que só tem um candidato à direita, que é o Kim Kataguiri, um outro candidato que está hoje colocado no centro, que flerta ali com o Bolsonaro, conseguiu apoios importantes como do atual governador Tarcísio de Freitas, mas um candidato que tem muita dificuldade de definir o seu campo político. Muito bem. Gente, o prefeito Ricardo Nunes me respondeu do que ele achou desses números que saíram ontem do Datafolha. Dá uma olhada. Oi, pessoal, tudo bem? Estou aqui em Washington, participando aqui de vários eventos, inclusive de reuniões aqui no BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, onde estamos tratando de várias questões importantes para a cidade, como, por exemplo, a questão da substituição dos ônibus a diesel da cidade por ônibus não poluentes, enfim, uma pauta bastante cheia aqui. Mas recebi com muita alegria o resultado da pesquisa Datafolha, a gente sempre crescendo, e principalmente a avaliação do governo é mais positiva. Tivemos aí 2021 inteiro e parte de 22 com a questão da pandemia, mas a gente tem agora a possibilidade da população ir acompanhando tudo aquilo que a gente está desenvolvendo. Esse ano 11,5 bi de investimento, ano passado 8 bilhões, recorde de investimento da cidade, as coisas fluindo. Tem muita coisa para fazer, mas está caminhando bem e eu e minha equipe se dedicando. Então, fico feliz, mas com a responsabilidade maior ainda de continuar trabalhando todos os dias, de bem cedo até a noite, de segunda a segunda, para que a gente torne a nossa cidade mais tranquila, dentro de um contexto de tranquilidade, de trabalho, sem agressão, fazendo aquilo que a população de São Paulo gosta, que é o trabalho, o trabalho e o trabalho. Um abraço. Tá aí a fala do prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, que visivelmente está com um discurso de centro. Visível. Você vê, né, que eu comentei, eu nem sabia, enfim, da resposta do Ricardo, que você, inclusive, conseguiu brilhantemente. Eu acho isso importantíssimo. Quando você pega uma pesquisa e você traz realmente o próprio candidato ali falando. O Ricardo Nunes citou a questão da pandemia, e que eu acho que tem que ser levado muito, tem que ter relevância essa história, porque ele fez um trabalho, ele administrou a cidade de uma forma magnífica. Poxa, o Bruno Covas, a gente perde o Bruno Covas, ele assume no meio de uma loucura total e olha só como ele entrega a cidade. Isso. Muito bem. Para você que chegou agora na programação da Jovem Pan, são 10 horas e 28 minutos. E olha, a gente está repercutindo um pouco o cenário da eleição para a Prefeitura da cidade de São Paulo do ano que vem. Saiu pesquisa da Datafolha ontem e o Paulinho Pesquisa já trouxe aqui os dados apurados. Estamos tentando aqui um diálogo com o pré-candidato Guilherme Boulos e também com a deputada Tabata Amaral para que eles mandem também vídeos para a gente exiba aqui a percepção dos 4 principais candidatos à Prefeitura de São Paulo sobre os números de ontem. O negócio vai começar a aquecer. Vocês já perceberam que eu gosto de uma pesquisa, né? Você percebeu? Você me conhece, Felipe Campos. Você sabe. Se uma pesquisa, ela entra dentro de mim e começa a aquecer. Assim, sabe? Treta, pesquisa. Sabe, é um vucu-vucu que acontece comigo quando sai pesquisa. Eu não sei o que acontece, querido. As barrinhas de gráfico dão... Eu não sei, é uma articulação muito organizada. Turma,